Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 12 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto de 2023 e vamos ter uma edição do Futebol de Verdade um bocadinho mais curta do que é habitual. E porquê? Porque hoje na agenda temos apenas o Q&A, pelo menos para já, mas já vou explicar isso aqui um bocadinho mais à frente. Ora, vou responder a questões nesta edição do Futebol de Verdade, a questões vossas, que me tenham deixado na edição de ontem do Futebol de Verdade, na caixa de comentários do programa no YouTube, e já sabem que para isso é importante que deixem o vosso like no programa, que se inscrevam no canal, e fica aqui o link para poderem fazê-lo, ativem já agora as notificações para serem avisados sempre que eu entro com mais uma emissão do Futebol de Verdade e depois que vão também à caixa de comentários de cada emissão do programa e deixem lá as vossas perguntas. Todos os dias de manhã eu olho para as perguntas que estão nas emissões da véspera e escolho uma para responder aqui no programa do dia seguinte. Bom, além disso, vou ainda responder a uma questão que vem do meu servidor de Discord. E no servidor de Discord, de facto, só entram os subscritores premium do meu Substack, que é tadeia.substack.com. Quem ainda não foi lá, é dar lá um saltinho depois do fim do programa, ir ao vosso browser preferido e escreverem tadeia.substack.com e poderão ver tudo aquilo que por lá está, que é basicamente o meu trabalho como jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Mas atenção, apesar de o Futebol de Verdade hoje ser aparentemente mais curto do que aquilo que é habitual, ainda ontem tivemos uma emissão que suplantou uma hora, porque tinha muitos jogos para rever. Mais logo, 6:30 da tarde, vai haver Futebol de Verdade Report. O Futebol de Verdade Report é o meu programa semanal de análise tática, que é entregue apenas a subscritores premium do meu Substack. E vou deixar aqui um link para quem quiser ainda subscrever, ainda ir a tempo de receber no vosso e-mail, mais logo, 6:30, o vídeo com o programa desta semana. Quem quiser subscrever já, ainda recebe o vídeo de mais logo e, além disso, consegue ir lá ver nos arquivos do Substack as duas primeiras emissões do Futebol de Verdade Report. A primeira foi uma antecipação tática da Supertaça, a segunda foi uma análise àquilo que são os efeitos da entrada da Víctor Gyökeres no futebol do Sporting. Veremos hoje, 6:30 da tarde, sobre o que é que vai versar a terceira edição do Futebol de Verdade Report. Fiquem por aí, subscrevam o meu Substack para poderem receber o programa no vosso e-mail. Mas para já, vamos embora porque há perguntas para responder. Futebol de Verdade com António Tadeia. E então cá estou eu para satisfazer a vossa curiosidade, e a curiosidade daqueles que deixaram perguntas, tanto no meu canal de YouTube como no meu servidor de Discord. Já sabem, duas perguntas aqui respondidas todos os dias no Q&A, emissão regular do Futebol de Verdade. A primeira pergunta, que já está aí a aparecer-vos à frente com certeza, é uma pergunta que vem do meu canal de YouTube e vem do Joel54693, que, enfim, vamos apostar nestes números esta semana no Euromilhões. Bom, diz o Joel então o seguinte: queria saber a sua opinião sobre o Gerard Lopes e o Boa Vista. Obrigado. Muito bem, Joel. Vamos embora. Vamos a isso. Gerard Lopes e o Boa Vista. O Boa Vista está na moto de cima. O Boa Vista está à frente do campeonato. Tem 2 vitórias, ganhou ao Benfica, goleou o Portimonense, é das equipas que têm 6 pontos, a que tem melhor diferença de golos, portanto está em grande na Liga Portuguesa desta época, apesar de, no início da temporada, não ter havido assim um sentimento tão otimista quanto isso, porque, em virtude de uma dívida antiga, por causa da contratação do Chidozie Awayazedem, acho que é assim que se diz, mas é o Chidozie, pronto, o defesa central, o Boa Vista foi proibido de inscrever novos jogadores. Foi-lhe apenas permitido inscrever os jogadores que recebeu por empréstimo. Portanto, este foi um ano em que o Boa Vista atacou a Liga sem ser no meio, assim, de uma grande
grande prosperidade. E já lá vai o tempo. Eu cresci com o Boavistão do Major Valentim Loureiro, do José Maria Pedroto, alturas em que o Boa Vista ia contratar jogadores, até às vezes aqueles que os grandes queriam ainda. O Boa Vista teve o João Alves, o Boa Vista teve o Diamantino, o Boa Vista esteve para contratar e chegou a fazer uma proposta ao Chalana, que antes de ir para Bordeus, e Bordeus vai ser importante nesta resposta também, acabou por estar ali ainda um bocadinho, vai-te não vai, para ir para o Boa Vista. O Boa Vista teve o Vítor Batista, portanto, e depois disso o Boa Vista do Jaime Pacheco foi campeão nacional, uma equipa com marca muito assinalada, mas depois o Boa Vista caiu, chegou a andar no Campeonato de Portugal e agora está a fazer a sua dura guerra para conseguir voltar a impor-se entre os clubes de classe média alta do futebol português, que é o lote ao qual o Boa Vista, de facto, pertence. Bom, mas porquê a questão, o que é que se coloca aqui a questão Gerard Lopes? É que Gerard Lopes é, neste momento, vamos dizer assim, o dono da SAD do Boa Vista. Gerard Lopes, que já foi dono do Lille e fez um belíssimo trabalho. Não sei se foi ele, se foi o Mark Ingla, que era na altura o sócio dele na posse do Lille, se foi o Luís Campos, que era o todo-poderoso diretor desportivo dessa equipa do Lille. A verdade é que o Lille já foi depois de Lopes sair, porque ele foi forçado a vender, mas já estava tudo feito. Basicamente, os novos donos chegaram e poucos meses depois foram campeões, porque o grosso do trabalho estava feito. Mas Gerard Lopes é um empresário hispano-luxemburguês que já andou por tudo o que é atividade relacionada com desporto, já andou pela Fórmula 1, por exemplo, mas que no futebol se tornou conhecido exatamente por ter comprado o Lille. Comprou o Lille em 2017, o Lille Olympique, pagou 80 milhões de euros por 80% das ações do Lille, mas não tinha dinheiro para as comprar. Portanto, o que ele fez foi, basicamente, contraiu uma dívida junto do Elliott Management Group, que é um fundo de investimento que serve precisamente para estas coisas, quando percebe que há a possibilidade de capitalizar com isso mesmo, e foi isso que o Elliott percebeu. Aliás, o Elliott andou aí nas bocas do mundo também, porque ficou com o Milan, depois do investidor chinês que tinha comprado o Milan ter falhado no cumprimento do serviço da dívida, e por isso mesmo o Elliott acabou por ficar com o clube por muito menos dinheiro do que seria, se calhar, necessário para o comprar, e depois acabou por revendê-lo com muito lucro. Ora, foi um bocadinho isso também que o Elliott fez com Gerard Lopes e com o Lille. Lopes, na altura, levou Luís Campos para o Lille e conseguiu fazer o clube crescer ao ponto do clube ter vindo a ser campeão francês um par de meses depois dele ter sido forçado a sair. E porquê é que ele foi forçado a sair? Porque, entretanto, se meteu a pandemia. Quando se meteu a pandemia, o Lopes, as receitas caíram. Muitos investidores fazem um bocado isto, que é, vão cumprindo o serviço da dívida com as receitas que geram no clube que eles próprios compraram, e grande parte da contestação que está a ser feita neste momento no Manchester United à família Glazer parte muito daí, porque eles compraram o clube com um empréstimo e depois estão a usar as receitas do clube para pagar o empréstimo. Portanto, isto é uma coisa que não é muito bem vista, mas não nos desviemos do assunto. Aliás, aproveito para vos dizer que, se quiserem ficar em dia com tudo aquilo que são estas movimentações nos grandes clubes do futebol mundial, recomendo-vos que deem um salto ao meu Substack e que leiam os artigos da série Donos da Bola. Fica aqui o link para poderem aceder a essa série. Vão lá, leiam lá artigos sobre clubes, os principais clubes do futebol mundial, todos aqueles dos principais campeonatos, todos eles. Está lá tudo, é uma questão de darem lá um salto e ler e ficam a saber tudo e mais alguma coisa. Bom, agora, voltando a Gerard Lopes. Lopes, quando veio a pandemia, deixou de ser capaz de cumprir o serviço da dívida e foi forçado a vender o Lille, e na altura acabou por investir parte do dinheiro que resultou dessa venda na compra do Girondin de Bordeaux, ou do Girondin de Bordeaux, se quisermos dizer assim, mas também o fez comprando o clube, na altura, a um fundo de investimento nova-iorquino que era dono do clube e tinha ficado com o clube na sequência também da incapacidade dos donos anteriores para pagarem a dívida contraída para o comprarem, que era o King Street Capital Management. Bom, a verdade é que o Girondin, neste momento, está na segunda divisão e
o Gerard Lopes comprou 50,7% da SAD do Boa Vista através de uma empresa que ele controla, que é uma empresa chamada Jogo Bonito, e pagou na altura 1 milhão de euros. Teve de investir depois mais 750 mil euros, à volta disso, para fazer uma OPA aos 39,2% das ações que estavam no mercado, sendo que o Boa Vista Clube ficou naturalmente com 10% das ações, porque isso é obrigatório em termos de lei, e além de ter 10% das ações, tem ações de categoria A, ações prioritárias, que, tanto quanto se sabem, lhe permitem o direito de veto em algumas situações. A verdade é que neste momento Lopes manda, põe e dispõe naquilo que é a SAD do Boa Vista e quando muitas vezes nós olhamos para a possibilidade que se coloca à frente dos nossos clubes, que é, ainda agora se colocou a propósito do Vitória Sport Clube e da entrada do V-Sports, o fundo que é dono do Aston Villa, da Premier League, que é, ok, vamos aceitar aqui um investidor, porque vem um investidor e com o investidor vem investimento. A verdade é que não houve assim grande investimento, pelo menos que se perceba de fora, com a entrada de Lopes no Boa Vista. Este caso da entrada de Lopes no Boa Vista, para mim, tem o mérito de nos chamar a atenção para duas coisas. A primeira é que é muito barato comprar um clube com condições para ser europeu de forma consolidada no campeonato português. Reparem, Lopes teve que pagar 80 milhões de euros por 80% das ações do Lille. E, ao mesmo tempo, pagou 1.750.000 euros por 90% das ações do Boa Vista. Portanto, a diferença, eu creio, a diferença em historial, em instalações, em capacidade para se tornar notado, para valorizar jogadores, para poder vender jogadores, não é tão grande ao ponto de justificar esta diferença de investimento. Acho eu, mas pronto, é uma questão de opinião. Portanto, os nossos clubes estão, porque muitas vezes estão desesperados, estão a vender-se demasiado barato. Ou seja, e isto leva depois também a que à segunda questão, que é os investidores que entram não vêm tanto para investir. E eu continuo convencido que a ideia de Lopes para entrar no Boa Vista não é tanto a de investir no Boa Vista, é de ter ali uma forma de servir de backup ao clube no qual ele, de facto, coloca o grande foco, que é o Girondins de Bordeaux. O Bordeaux está na segunda divisão francesa, na Ligue 2, mas ainda assim nós continuamos a ver, e vimos recentemente casos do Ricardo Mangas, que agora está no Vitória Sport Clube, caso do Alberto Ellis, vimos os casos de jogadores que saíram do Boa Vista para irem jogar para o Bordeaux, e o Bordeaux a pagar. Isto pode ser visto, de certa forma, como uma maneira de meter capital dentro do Boa Vista, mas pode ser visto também de outra forma, como o Boa Vista funcionar quase que como um clube satélite de uma equipa da segunda Liga Francesa, o que não me parece bem. Portanto, eu não tenho nada, e volto a dizer, rigorosamente nada contra a entrada de investidores nos clubes portugueses. Acho que as coisas podem dar certo como podem dar errado. Não venho aqui agitar os fantasmas dos casos que correram mal, da mesma forma que depois também não olho para casos que corram bem, tanto em Portugal como no estrangeiro, para dizer que esta é a única maneira. Eu acho que há muitas maneiras dos clubes terem sucesso. A única coisa que eu acho que o caso da entrada do Gerard Lopes no Boa Vista serve de facto para que todos percebamos é que, primeiro, os clubes portugueses estão demasiado baratos. Eu se fosse investidor, se tivesse dinheiro para investir estrangeiro, e entre investir 80 milhões no Lille e investir 1.750.000 no Boa Vista, não hesitava. Metia 1.750.000 no Boa Vista. O que quer dizer que o preço de venda está, de facto, muito abaixo daquilo que é o preço justo, no meu ponto de vista, pelo menos. E a segunda questão é que depois muitos deles vêm para cá e não vêm para investir. Vêm para facilitar negócios com aqueles que são, de facto, e estamos agora aí a ver também a possibilidade de John Textor vir a investir em Portugal, estamos a ver a possibilidade do Midtjylland, que já percebeu que pode ter no Mafra, mas aqui, enfim, estamos a falar de um clube que é candidato ao título na Dinamarca e de um clube que está na segunda liga em Portugal. Aí já me parece que, se calhar, as hierarquias estão mais ou menos bem definidas. Mas já me faz um bocadinho de impressão ver o Boa Vista a funcionar quase que como
forma de fazer crescer jogadores para o Bordeaux, que está na segunda liga do futebol francês. Essa é a única questão que, de facto, me deixa um bocadinho de pé atrás com a presença de Lopes no Boa Vista. Isso e o facto de, até hoje, pelo menos para quem está de fora, e posso estar a ser injusto, não ter percebido que tenha havido, assim, um investimento tão grande quanto isso para o engrandecimento do clube. Podem dizer-me, mas o Boa Vista estava tão mal, que o primeiro objetivo era estabilizar. E só depois de estar estável é que se pode pensar numa possibilidade de investimento. Aceito isso. Mas aceito com reserva, porque a minha ideia é de olhar para o Boa Vista e ver sempre um clube com potencial para ser grande em Portugal. E aquilo que estamos a ver neste momento é um Boa Vista remendado e um Boa Vista a tentar, apesar de estar à frente da Liga, atenção, vamos lá com calma. E um Boa Vista, mas lá está, com as dificuldades e com a impossibilidade para inscrever jogadores nesta janela de mercado de agosto na Liga Portuguesa. Bom, vamos passar então à segunda pergunta para hoje. E ela já está aí, para quem a quiser ver. É uma pergunta um bocadinho mais comprida e vem do Ricardo, vem do Discord, do meu servidor do Discord, do Ricardo e vive ao Porto. Portanto, o Ricardo é portista. E pergunta o Ricardo o seguinte: Viva! Até que ponto poderá Sérgio Conceição estar a estragar o PP? Primeiro começa por utilizá-lo na sua posição de origem, como avançado extremo. Mas depressa precisa dele para defesa lateral direito e passa a tentar adaptá-lo a essa posição. Entretanto, diz que ele é o melhor lateral direito brasileiro no mundo. Mas no dia em que o João Mário está disponível, o PP passa a jogar mais à frente. Eu acho que a questão não foi tanto o João Mário estar disponível. Não sei em que ficamos, nem sei se o Sérgio Conceição tem realmente ideia de como o PP pode render mais na equipa. Obrigado, um abraço para si também, Ricardo. Eu acho que a questão... Enfim, vamos lá ver. Está tudo muito ligado àquilo que foi a venda do Otávio. E eu ainda hoje escrevi sobre o tema nas conversas de bancada e fica aqui também o link para quem quiser dar lá um salto e ler, porque foi o tema de arranque das conversas de bancada de hoje foi a necessidade, com certeza, da reconstrução do Futebol Clube do Porto após a saída de Otávio. Eu acho que o PP... acabou por apanhar um bocadinho por tabela. Eu acho que ele não deixou de jogar a lateral porque o João Mário estava disponível. Deixou de jogar a lateral nesta última partida contra o Farense em casa porque o Otávio deixou de estar disponível. Acho que teve mais a ver com isso. Até acho que isso teve um reflexo positivo no João Mário, que sentiu que finalmente, já não está aqui o PP à minha frente, agora sim a posição é minha, e acho que o João Mário até fez um bom jogo frente ao Farense, coisa que não tinha feito nas últimas vezes que o tinha visto a jogar, sempre com aquela dúvida de, se eu faço um passe errado, o PP vem e ocupa o meu lugar. Agora, terá sentido o João Mário, o PP vai fazer falta mais à frente, portanto o lugar de defesa-direita é meu, pelo menos até aparecer outro defesa-direito que venha do mercado, e vamos a ver se ele vem ou não até ao encerramento do mercado. Agora, a questão PP, eu acho que tem a ver com o facto de ele ser um jogador um bocadinho fora da caixa naquilo que o Sérgio Conceição, de facto, tinha previsto no seu modelo. E vamos a ver se esse modelo, é isso que está em causa neste momento com a saída do Otávio, vamos a ver se esse modelo é para manter ou se é para ser ligeiramente alterado. O Futebol Clube do Porto, nos últimos anos, andou a jogar muito em termos de sistema entre o 4-4-2 e o 4-3-3, aquilo que todos nós nos habituámos a chamar um híbrido entre o 4-4-2 e o 4-3-3, que já dura desde o tempo em que Otávio e Marega alternavam no corredor direito. Isto é, o Porto partia de um 4-4-2 com Otávio na direita, Marega como ponta de lança, mas muitas vezes o Marega ia ocupar o espaço no corredor direito para dar profundidade à equipa por aquele lado, e quando isso acontecia, o Otávio derivava da direita para o meio e aparecia ele como segundo ponta de lança, perto na altura tanto do Evanilson como do Aboubakar, que creio que ainda estava no Porto nessa altura. Aliás, o Otávio, ainda hoje o escrevi, é o jogador do Futebol Clube do Porto que está era o jogador do Futebol Clube do Porto que estava há mais tempo ininterrupto no clube. Porque quando ele lá chegou, ou quando o Sérgio Conceição lá chegou, em 2017, estavam lá o Galeno, o Marcano e o Bruno Costa, mas todos eles saíram, entretanto, e voltaram. E o Otávio já estava e ficou até sair agora para o Al Nassr da Arábia Saudita. Bom, olhando para esse sistema e para o modelo do Porto, que foi sempre um modelo
exceção feita aquele ano em que Vitinha e o Fábio Vieira cresceram na equipa e o Porto passou a ser uma equipa mais forte em ataque organizado, mais forte em posse, mais forte em ataque planeado, uma equipa mais técnica, mais criativa, mas o Porto, o modelo foi sempre um modelo de transição e de contra-transição. Foi sempre uma equipa muito forte na resposta à perda, foi sempre uma equipa muito forte nos comportamentos defensivos no último terço, e isso acabou também por... e que com bola é uma equipa que precisa de esticar o jogo com muita rapidez. E isso acaba por não favorecer as características do PP. E porquê? Porque, se formos a ver, para extremo, o Porto já chegou a ter ali jogadores eminentemente técnicos, como o Luís Dias, como o Brahimi, mas eram jogadores que eram capazes de esticar o jogo melhor do que o PP. Neste momento tem Galeno, que é sobretudo um jogador capaz de esticar o jogo. É o extremo. O Porto incorpora no seu sistema um extremo. Geralmente joga à esquerda, porque na direita o médio-ala muitas vezes aparece como terceiro médio ou segundo avançado, conforme quisermos chamar, permitindo que um dos avançados apareça no corredor direito. E o Porto já chegou até, inclusive, a tentar fazer isto ao contrário, na altura em que tinha o Corona. Mas o próprio Corona acabou por ter que ser adaptado a lateral direito, porque não era para aí, não era tanto para esse lado que o Porto queria fazer as coisas. Mas vamos lá ver. O PP, quando chegou, a única posição em que ele eventualmente... ele não podia ser utilizado como extremo esquerdo, porque o extremo esquerdo que o Porto quer no seu sistema é um extremo esquerdo que seja, sobretudo, avançado. É um extremo esquerdo que vá muitas vezes buscar as costas. É um extremo da defesa adversária. É um extremo esquerdo que seja capaz de esticar o jogo. E para isso estava lá Luís Dias, para isso estava lá Galeno. Não são tantas características do PP. O PP encaixava muito melhor na posição do Otávio. Só que a posição do Otávio, meus amigos, era do Otávio, não era do PP. E, portanto, aqui a questão que se coloca é, ok, então o que é que o Porto faz com o PP? Mete-o no banco para os jogos em que o Otávio não pode jogar, sendo que o PP, em relação ao Otávio, tem algumas valências em que é superior, parece-me ser um jogador mais criativo, mas tem muitas valências em que é inferior. Não é um jogador tão clarividente do ponto de vista tático e, sobretudo, não é um jogador tão combativo. Não é um jogador com a abrangência de comportamentos do Otávio. Não é um jogador tão forte na reação à perda. Não é um jogador tão forte na capacidade de pressionar. Não é um jogador tão forte em muitos aspectos do jogo e, portanto, aí o Otávio, na cabeça do Sérgio Conceição, ficava sempre a ganhar porque era um jogador que incorporava melhor os valores que ele queria ver na equipa. Portanto, a opção era PP, das duas uma, ou era banco, para quando o Otávio não pudesse jogar, ou era encaixá-lo noutra posição. E a melhor posição que o Sérgio Conceição encontrou para o encaixar foi o lateral direito. E vou dizer, acho que o PP faz muito bem a posição. De facto, nisso eu concordo com o Sérgio Conceição. Se é um desperdício, admito que sim, mas nesta forma de jogar do Porto não havia outra maneira de o encaixar. E, portanto, a somar a isso, as laterais têm sido, ultimamente, sempre as zonas do campo em que o Porto está mais fraco. Portanto, era onde era mais suscetível dele ser um reforço, de facto. Bom, além disso, temos que ver que, para o PP jogar como lateral, estamos a falar de um meio-campo do Porto que tinha Uribe, Gruitch, Stefano Eustáquio, Otávio e André Franco. Eu não vou de repente dizer, mas o PP é pior do que os outros. Não é. Agora, a questão é, já vos expliquei, a posição em que ele podia ser encaixado era a posição do Otávio. E, havendo Otávio, o Porto era Otávio mais 10. Agora, neste momento, sem haver Otávio, o meio-campo do Porto está, do meu ponto de vista, e foi sobre isso que eu escrevi hoje de manhã, está ainda mais concorrencial. Porque há Varela e Gruitch para uma posição, e também não há Uribe, atenção, que isto também é importante. Há Varela e Gruitch que podem fazer eventualmente uma posição de médio mais defensivo, de médio mais físico, mais duelista, mais capaz mais antagonista, mais capaz de se impor nos desarmes, no futebol mais físico. E depois há Eustáquio, há Nico Gonzalez, há André Franco, continua a haver André Franco, há Romário Baró, que regressou, e ainda há o Bernardo Folha, e aparentemente haverá o regresso do João Moutinho. E a questão que se coloca aqui é, eu acho que nenhum destes médios, e há PP,
nenhum destes médios pode dar à equipa aquilo que o Otávio dava. Não só em termos de abrangência tática, porque Moutinho, sendo um jogador taticamente superior, não o estou a ver a jogar a médio ala, a fazer aquele híbrido médio ala direito, médio segundo avançado. O Nico Gonzalez, sendo um jogador capaz de meter os mesmos passos de ruptura do Otávio, porque é um jogador que, desde que se veja o jogo de frente, pode ser muito importante em termos de descoberta de caminhos para atacar. Depois, para ele jogar tão atrás como o Otávio às vezes jogava, e o Otávio chegou a jogar como segundo médio várias vezes, alturas em que coexistia com o PP no meio-campo, não tem a mesma capacidade de trabalho defensivo que tinha o Otávio. E, portanto, no meu ponto de vista, isto vai levar o Porto a ter de reconstruir. Em que bases é que vai ser feita esta reconstrução? Vou dizer-vos, é das coisas que mais me interessa do ponto de vista tático nesta nova Liga Portuguesa. Porque eu acho que, e escrevi isso hoje de manhã, acho que o Otávio tinha neste equilíbrio tático do Porto a mesma importância que tinha há um ano o Mateus Nunes no equilíbrio tático do Sporting. A diferença entre o Sérgio Conceição de hoje e o Ruben Amorim de há um ano é que o Sérgio Conceição de hoje tem mais opções à sua disposição. Mas não tem nenhuma opção, e o Sporting há um ano cometeu esse erro, vamos chamar-lhe assim, que foi tentar substituir o Mateus Nunes por um jogador semelhante, e daí que tenha vindo o Alexandrópolos, que depois não deu as mesmas valências, e não encaixou na equipa. Eu também acho que o Porto não tem nenhum jogador capaz de fazer o que fazia o Otávio. E, portanto, vamos ver o que é que vai fazer o Sérgio Conceição. Se vai tentar encontrar um clone de Otávio, e PP não é esse clone, Nico Gonzalez não é esse clone, João Moutinho não é esse clone, sendo que também não há um clone do Uribe. Portanto, eu acho que o Porto vai ter que mudar. E parece-me que essa é a opção mais recomendável neste momento. Mas vamos ter que ficar à espera para perceber o que é que vai acontecer, porque aqui só há uma pessoa que vai decidir, que é o Sérgio Conceição. Vamos a ver, então, o que é que vai suceder. Bom, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje, que hoje só teve Q&A, e por isso tem respostas um bocadinho mais elaboradas, um bocadinho mais longas às vossas perguntas. Já sabem, logo 6h30 há Futebol de Verdade Report. É uma análise tática, programa de 20, 30 minutos, para tentar lançar a luz sobre alguma coisa que nos esteja a inquietar a todos no comportamento das nossas principais equipas. Já sabem, é logo 6h30. Subscrevam o meu Substack, tadeia.substack.com. Se forem subscritores premium, receberão às 6h30 a emissão de hoje do Futebol de Verdade Report e, além disso, ainda podem ir ver as emissões anteriores deste novo programa com que eu pretendo assinalar a temporada 2023-2024. Muito obrigado por terem estado aí. Não se esqueçam de deixar o vosso like no programa e de deixar perguntas na caixa de comentários. Até amanhã, ou até logo, para quem vir o Futebol de Verdade Report. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.